E diz o texto assim: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso que quando eu vou, outro desce no meu lugar, antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. A palavra de Deus. Queridos, é um texto um pouco atípico, né? Os milagres de Jesus não tem nada de atípico dentro do corriqueiro normal. Podia citar aqui de cabeça 10 milagres, não? Sempre são coisas inusitadas, que não tem uma referência anterior, que é exatamente para a gente entender que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que fazia milagres, descrito na Santa Palavra de Deus, continua vivo. Tem até uma placa lá em Israel dizendo assim: vivo está. O anjo disse: olha, não procure entre os mortos, porque ele está vivo. Então, um poder que antes era mais localizado, Jesus em forma de homem, agora é amplo, a nível mundial. E por que há essa diversidade de milagres? Né? Coisas que não tem como a gente explicar, né? Como é que você vai explicar uma tempestade escutando Jesus? Como é que você vai explicar um morto escutando Jesus? Como é que você vai explicar uma água obedecendo o falar de uma pessoa e mudando as moléculas e se transformando em vinho? Isso é para que a gente entenda que há muitas situações da nossa vida que precisam de Jesus, e Ele é suficiente e poderoso para atender em todas as áreas que a gente precisa. E eu acabei de fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 5, que na rádio não dá tempo de eu fazer essa leitura, né? E como eu estou em casa agora, eu digo, vou fazer essa leitura mais devagar. E depois eu vou citar aqui algumas anotações, algumas perguntas, né? A situação estava estabelecida. Às vezes a gente está caminhando naquela situação há muito tempo. O texto diz assim: e Jesus sabendo que estava naquela situação há muito tempo. Então Jesus vê as situações que a gente estabelece, ou por vontade própria, ou por consequência, ou por inconsequência, né? É como uma pessoa que bebe e fuma isso é o Billy Blue que está ali. É o Billy Blue. Um dia eu vou filmar eles aqui, vocês vão ficar encantados. É uma bolinha de cabelo, fofinho assim. A gente se desgasta, né? Se desgasta nos vícios, se desgasta nas emoções, e isso se estabelece e às vezes corre muito tempo, muitos anos. Só que Deus em Cristo Jesus, Ele acompanha e tem interesse profundo. Não foi o homem que conseguiu uma entrevista, um momento com Jesus, falou com os apóstolos. Não, Jesus foi até ele.
E disse que nesse alpendre tinha muitas pessoas, e cada uma delas, cada um com a doença mais difícil do que a outra, né? Eu peço perdão pelo Billy Blue, eu acho que ele quer participar da live. Tá latindo demais ele. Mas esse fato específico, Jesus se dirigiu a esse homem que estava há muito tempo com a situação. E, tiro por mim, às vezes a gente carrega coisas, espinhos na nossa vida que atravessa dias, meses, semanas, anos. E aquilo a gente não acha uma solução e espera em Cristo que a solução chegue na pessoa bendita, daquele que tem um nome sobre todo nome. E a situação estava estabelecida, Jesus olhou para ele e sabia exatamente o que aquela pessoa precisava, o que aquele homem há 38 anos estava ali precisava. E Jesus não vai a rodeio. E o texto já começa assim, Jesus olha para ele e diz, você quer ser curado? Você acredita no que você quer? Às vezes a gente fala acreditando, mas pensa desacreditando. A gente declara acreditando, mas o nosso coração não acredita. Então, o fato era esse. Havia um homem no chão, sujo, entre outras pessoas doentes. Claro que ele queria, a necessidade dele apontava para ser curado. Mas Jesus perguntou, no seu coração, você acredita nisso? Você quer isso? Você quer ser curado? Talvez se Jesus dissesse uma proposta que fosse bem mirabolante, difícil, né? Vá se arrastando daqui de Jerusalém até o Mar da Galileia, vai e volte com um braço só puxando. Aí talvez até fizesse sentido. Mas às vezes as perguntas de Jesus apontam para uma solução que parte dele e é rápido. E parte do princípio que é o fundamento da Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. O contrário também é verdadeiro. Então só tem uma maneira de você agradar a Deus, é tendo fé. Isso vai beneficiar Deus? Não, vai beneficiar você. Então Jesus diz, você quer ser curado? E eu te pergunto, você acredita no que você quer? Porque quando eu acredito no que eu quero, eu acredito. Deus pode mudar isso na minha família, Deus pode mudar meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Deus pode mudar essa minha situação financeira, Deus pode mudar esse estado que eu estou me sentindo ameaçado. Deus pode mudar o meu estado emocional. Então, Jesus já vai direto lá. Você quer ser curado? E eu estou te perguntando, você acredita no que você quer? Você acredita no que você está precisando, a ponto de saber que já passou tempo demais se esforçando com seus próprios esforços? Você acredita?